Isso. E por que era ateísta o Lênin? Por que isso não tinha Deus na equação? Mas é que tá, por algum não era. motivo? Não era. Não era ateísta. E por que Nunca virou? foi. É porque é uma questão de uma sociedade, da defesa de uma sociedade completamente laica. Não, tudo bem. Só que isso foi interpretado em determinado momento como uma sociedade arreligiosa. Mas a União Soviética coloca isso como sendo uma base, tipo, de não ter religião? Ou era livre? O laicismo? Não, pregavam abertamente uma liberdade religiosa. É laico, como o Brasil um país laico. Então por que ficou essa imagem da União Soviética de... Porque todos os grandes governantes, os grandes líderes, eles eram muito ligados à Mas religião. existiam igrejas, o pessoal Claro. Sim. Tem a Igreja Ortodoxa Russa. quer falar Mesmo na época pesada sim. da... Sim, É mesmo? Sim. Então, assim, você imagina que você tem o final de Primeira Guerra Mundial, um monte de país com, digamos assim, um sentimento nacionalista fragilizado. A própria Alemanha, principalmente. Eles precisam passar alguns anos com essa coisa de voltar a ter o orgulho de amar essa pátria e tal. Na Itália, olha que coisa maluca. Você tem na Itália, entre 1920 e 1922, um negócio chamado Bienno Rosso. Que seja um Bienno Vermelho. Quase aconteceu uma revolução comunista na Itália, antes de virar fascista. Porque os trabalhadores tomaram várias fábricas... É isso que eu tava falando, no boca a boca dos caras falam fazer aqui o que tá acontecendo. Exatamente. Só que tomaram um contragolpe, não conseguiram. E o fascismo apareceu como remédio para esses caras. É porque o comunismo sempre apareceu para as pessoas como algo muito subversivo. Sim. Então existe um apego à ordem existente, né? E o comunismo, na medida em que prega essa subversão da ordem, gera esse susto em relação às pessoas, né? E a questão da igreja também, é preciso que a gente entenda que a igreja vem numa crescente de perda de poder político no mundo. Sim. E ela reage a isso, evidentemente. Então a própria Igreja Católica, enquanto instituição, ela emite algumas bulas, isso ainda no século XIX, contra já o socialismo e também contra o liberalismo. A igreja também era contra o liberalismo. Também porque o liberalismo pensa numa ótica, de acordo com a igreja, né? Tá. Pensa numa ótica muito materialista da sociedade, pensa muito na questão do lucro, da individualidade. De não ter pecado no lucro, Isso. né? Isso para a igreja. Mas no fundo, o controle da igreja. Mas no fundo, isso é uma reação da igreja católica a uma sociedade que cada vez mais está se tornando laica. Não é que ela está se tornando... Independe da igreja. Porque a igreja perdeu muito. Pensa no passado, a igreja mandava em tudo, né? Exato, esse é o Os ponto. reis, em tudo, né? Mas mandava muito ainda, né? Ainda tava... Não, mandava muito, assim. Não era que ela tinha o controle do Estado, mas ela era muito forte. A gente tem muito essa... Por isso que hoje tem até historiador discutindo que não existiu o Renascimento, né? É mesmo? Então, porque o que a gente fala de Renascimento? A gente fala de uma grande ruptura. E a igreja, grande verdade, é que a igreja ela não perde tanto poder assim quanto se prega. Ela patrocina muita coisa. Né? Os caras pintam igreja. Se eu te falar dos grandes filósofos do Renascimento... É verdade, cara. Se eu falar dos grandes filósofos do Renascimento, Maquiavel, Galilei, Thomas More, Francis Bacon, Montaigne, todos eles têm uma coisa em comum. São católicos. Olha só. São católicos fervorosos. Só que estão separando o mundo político do mundo religioso, o mundo econômico do mundo religioso. Entendi. A dificuldade que as pessoas têm para entender isso hoje é porque o nosso mundo ele é muito mais compartimentalizado em relação a isso. Política é política, economia é economia, religião tá ali longe. E isso nunca foi assim, né? Nunca foi. Foi Isso é uma tudo coisa muito misturado. Né?